boa noite, sejam bem-vindos à nossa quinta live, né, do percurso do caminho da educação natural, a leveza na ação. E hoje nós vamos falar sobre regulação emocional, né? Quem vai estar junto nessa conversa, nossa convidada é a Shana Bassichetti, terapeuta ocupacional, sistêmica integrativa. E nós estamos fazendo esse caminho de lives e tecendo sobre vários assuntos muito interessantes. Falamos sobre birra, falamos sobre rotina, falamos sobre a leveza, né, na ação, falamos sobre flexibilidade e rigidez cognitiva. Todas essas lives elas estão gravadas, certo? Boa noite a quem chega, boa noite, Elga, seja bem-vinda. E você vai poder assistir, então, essas outras lives que, inclusive, eu aconselho, não só para quem tem filhos ou quem trabalha com crianças. Essas lives, elas abordam temas e questões as quais talvez você, como adulto, possa passar ou enfrentar, né? Até porque o acesso à informação e o conhecimento do autismo, das neurodivergências, que é o que nos move nessas lives sobre educação, ele é mais recente, esse acesso, essa informação, essa compreensão. Então, existem muitos adultos os quais ainda não têm consciência que talvez possuam alguma sensibilidade, né? E tem alguma questão a ser vista, né? Então, é bem preciosa essas lives que elas foram feitas. Shana vem trazendo com muito amor, com muita responsabilidade, com muita verdade e entrega esses conteúdos. E em muitos deles vocês vão encontrar recursos já para sair atuando, entende? Então, cada live é um presente e cada uma delas já existem recursos na prática que você pode utilizar, né? E esses caminhos que nós estamos tecendo, eles nos estão levando ao seminário Arvorecer, que é onde as pessoas terão a oportunidade de vivenciar esse processo, experimentar os recursos e perceber em si, né, essas ferramentas, né? Então, eu vou chamar a nossa convidada, a Shana, a qual eu estava falando, né? A Shana Bassichetti, que é terapeuta ocupacional, sistêmica integrativa, que vem com esse olhar amoroso, íntegro e muito assertivo na sua conduta em relação a esse caminho de desenvolvimento humano e das relações, né? Então, vou chamar ela aqui. Para você que vai entrando, para as pessoas que você ama, para os seus amigos, né, estarem aqui conosco nessa noite. Boa noite! Bênção dos anjos! Seja bem-vinda! Então, eu estava contando um pouquinho sobre o nosso caminho de lives, sobre o teu trabalho, sobre o quanto tá precioso aqui, né? E nesse convite a Shana, nessa noite, eu vou pedir para ela começar, né? Vou passar a palavra para ela, mas já pedindo, trazendo a intenção que as medicinas vieram nos contar, que dentro do nosso tema de regulação emocional, quais propriedades vamos encontrar nessas sábias palavras que essa noite irão ser proferidas. Então, com você, Shana. Boa noite, boa noite.
Eu vou trazer as medicinas da natural, medicina alma da terra, uma medicina do arvorecer. E antes de falar, boa noite, Gui, boa noite, Renan. Antes de falar sobre a birra, eu vou compartilhar com vocês algo que está no meu coração hoje, um pouco entristecido. E que está relacionado a essa história de como manejamos as birras e educamos as crianças, para que elas se tornem adultos funcionais, amorosos, e não disfuncionais por conta de traumas. Então, hoje eu recebi algumas notícias, não muito agradáveis para nós, mas que é a realidade da nossa vida humana, e fiquei a refletir, e de fato a refletir seriamente como tocar nesses assuntos tão delicados com amorosidade, mas que são reais, e que somos responsáveis por auxiliar na prevenção e no cuidado da criança em todas as suas esferas de amadurecimento, para que elas possam brilhar. Nós somos os responsáveis em proporcionar um espaço seguro, familiar e de aprendizado para todas essas crianças. Eu fiquei muito entristecida hoje. A gente sabe que isso acontece todo dia, tem até contas de quantos em quantos minutos essas crianças são violadas. Mas hoje, por algum motivo, isso me tocou profundamente, mais do que me toca a cada segundo da vida, que me move na prevenção de qualquer tipo de violência contra qualquer ser humano, seja criança ou adulto. Mas, de fato, quem está com o bastão na mão somos nós, os adultos, hoje. Então, hoje, o convite de uma live às 10 horas da noite me traz para um papo sério, porque é um papo de horário que é adulto que está acordado. Na mesma morosidade que eu trouxe todas as lives. Mas eu te convido a compartilhar depois essa live com as pessoas que lhe são preciosas. E te convido para a ação. Porque é tudo muito lindo atrás da câmera, sabe? Estamos numa era de conexões desconectadas, onde se vê muita propaganda bonita, onde se vê muito sonho. E eu convido você a colocar o sonho no chão. As oportunidades aparecem o tempo todo para que a gente coloque a mão na massa e faça um pão, um bolo bem bonito. Mas a gente tem que colocar a mão na massa. Então, realmente, isso hoje está passando profundamente no meu coração. Porque ninguém pode salvar ninguém. Mas somos responsáveis em dar as mãos para prevenir. Porque se prevenir, não precisa salvar. Então, eu deixo nesse início essa reflexão de adulto para adulto, para então a gente começar a pensar sobre as birras. E eu vou explicar por que o manejo da birra de forma amorosa previne isso também. Isso só comete uma violência quem foi violentado. Só é possível um adulto machucar uma criança ou um outro adulto se ele também foi machucado na sua infância. Quem diz isso não é só eu, a Xana, terapeuta ocupacional, estudiosa das relações humanas. Hoje, só vocês colocarem no Google, procurarem sobre essas pesquisas, ocuparem o tempo com estudo, com coisas que possam, de fato, te levar para algum lugar. E esse é o convite.
Eu sou muito alegre, sabe? Eu tenho muita esperança no meu coração. Mas às vezes a gente precisa sentar e conversar com um adulto. Sem um pouco de florear as coisas, sabe? Às vezes é necessário um papo um pouco mais reto, para que a gente possa refletir. Porque a beleza da arte, a beleza da mão dada, a beleza do jardim, da floresta, se faz quando todos podem desfrutar. Quando um sequer está fora, não é possível um coração inteiro estar completamente feliz. Não é possível o teu Deus, o Deus de todos, estar feliz. Já que somos todos filhos desse Deus que tem muitos nomes, muitas religiões, muitas formas de se apresentar. Então, quando a gente fala de coração e de amor e de vida, todos têm o mesmo direito. Para isso, temos que exercer a nossa responsabilidade. Temos que adultecer. Parar de esperar que é só o outro. Te convido a refletir e, para além do seu trabalho, dentro do seu trabalho, para além da sua família, dentro da sua família, o que você poderia fazer e se ocupar para trazer beleza, informação, ação e consciência com leveza, e aonde você anda se distraindo. E as medicinas que vêm da Natural Medicina Mata Terra falam disso, da proteção profunda com as crianças, e todos fomos crianças também, temos uma criança interior. E ajudar uma criança é ajudar a nós mesmos e ajudar a plantar um novo futuro. Quando você dá a mão para a prevenção com uma criança, você está cuidando da sua própria. E não se trata de salvar e fazer tudo sozinho. Se trata de encontrar pessoas que estejam disponíveis junto contigo para fazer o que deve ser feito. Que não é guerra. É consciência, ação, educação, contenção, direcionamento, desenvolvimento, liberdade. É disso que se trata. À noite eu fico meio velha, sabe? As reflexões passam por mim, tornam uma linguagem um pouco mais reflexiva, filosófica. Eu amo as filosofias, as reflexões, mas mais do que tudo isso, eu amo mesmo a ação. Então, fazem, desde que eu me lembro, que dizem que os atípicos têm uma memória muito peculiar, desde as minhas lembranças mais recentes da vida, desde o meu primeiro sim para a vida, no terceiro mês, dentro do ventre da minha mãe, que eu me recordo. Eu convido para a ação. E é isso que me traz aqui para a internet. Apesar de ser muito alegre e muito extrovertida em alguns momentos com as pessoas, eu também tenho um lado muito introvertido, silencioso e recluso. Mas o convite é ir para a ação. E dentro da minha caverna não há como fazer nada. Ou só no meu quintal, como eu costumo dizer, eu tenho que ampliar o meu trabalho e sair do quintal.
Então, se eu posso, você também pode. A primeira medicina que eu trago hoje, da Natural Medicina Uma da Terra, chama infância. Ela representa essa florzinha aqui. Eu não sou uma mestra nas plantinhas, mas eu acho que é a camomila essa, né? A camomila fala desse abraço de mãe, segundo minha pequenez diante da magnitude das flores, eu sei que ela traz a sabedoria de acolher as dores e abraçar como mãe. Ela é a mãe, a matriarca das flores e dos chás, né? Ela fala muito do sagrado feminino, que é uma energia que existe nos homens e nas mulheres, que fala exatamente dessa questão de como educar as sensações e emoções com amor e leveza, né, sendo abraçados por uma mãe, porque é dessa forma que educamos essa criança. Essa mãe é representada pelo amor, não necessariamente só a mulher, né, mas nesse sentido de que a mãe representa o colo. Ela seria a matriarca. Confere isso ali. Eu li direitinho o campo. A outra florzinha que nos convida hoje a abençoar e refletir se chama Aventura. Pelo que eu entendo desta florzinha e sinto o seu cheiro, exatamente sobre como eu abri essa live. Às vezes a aventura, no primeiro momento nos causa um pouco de medo, dá um frio na barriga, porque a gente tem que apertar o cinto, tem que conferir se o cadarço está bem amarrado para não tropeçar, para poder viver uma grande aventura. Tem que segurar firme no balanço para balançar mais alto, sabe? Tem que pedir a mão do pai ou da mãe para subir uma escada mais alta, ou para pular a cerca, porque é a primeira vez, é a Aline. Ela me mandou hoje a foto dos filhos escalando a cerca. E tudo isso fala de desenvolvimento de várias áreas do cérebro relacionadas àquilo que todo mundo está indo buscar, os profissionais, o tempo todo, de uma forma muito bonita também, reconhecendo esse trabalho, mas às vezes pagando R$ 500 para uma criança ir numa sala para escalar uma parede, sendo que ela está cheia de cerca no quintal. Só precisa do pai junto. Essa aqui é a bênção dos anjos. A bênção dos anjos. Bem-vinda, Sal. Gratidão pela sua chegada conosco. Salene é a nossa mentora da Natural Medicina Uma da Terra, que está de mãos dadas com a gente, nos transvisiona, e é a pessoa que trouxe essas medicinas que eu estou falando aqui, apresentando para vocês, que estão em todas as lives, e hoje a gente está mostrando. Então, as bênçãos dos anjos aqui está representada por uma taça com água cristalina, fala desse cristal que está em nós, e das bênçãos divinas, que está disponível para todos nós, purifica as nossas águas, nos purifica a mente e a consciência. E fala por si só, bênção dos anjos, não é? Então hoje a live começou com essa cara um pouco mais séria, mas eu já estou aprumando aqui a minha menina para a gente conversar sobre birra. Então, a birra, gente, não existe, né? A birra foi um nome dado para algo que não se compreendia. Ela fala de um comportamento da criança e do adulto, que quem nunca viu um amigo, um pai, um tio, um irmão de beicinho. Só não sapateou, não se jogou no chão, não gritou, que aprendeu a cuidar um pouco melhor disso, né? Mas a birra, ela fala desse comportamento de que estou sentindo algo está me incomodando e eu não sei o que é. Eu não sei lidar com isso e eu não sei comunicar isso. Então a criança, ela vem para aprender com a gente a gerir as suas emoções, os seus instintos, as suas sensações. Assim como quando a gente falou da rigidez cognitiva, ela precisa abrir conexões, ampliar
um leque de possibilidades para perceber que existem muitos caminhos que levam para o mesmo lugar, né? Muitas ruas vão levar lá para a escolinha, né? Muitas ruas vão até o mercado, não precisa sempre ir pela mesma. E aí, devagar, a gente vai inserindo essas possibilidades. As emoções, elas também precisam de referências. E a referência é o adulto, né? Então, a forma que eu gerencio as minhas emoções, enquanto adulto, eu posso apoiar essa criança a gerenciar. E aonde está o pepino? Quando o adulto não reconhece suas emoções, ele não consegue ajudar a criança a gerenciar. Hoje mesmo, passei por uma situação dessa. Eu fui no mercado e estava lá uma criança, sua mãe e sua avó. E é uma criança de em torno de 5 anos, e ela queria algo que a família não tinha como levar, né? E ele começou com uma crise do que se chamam de birra. E me pareceu, né, eu não conheço essa família, que essa criança tem uma possibilidade de ter uma questão sensorial, talvez uma neurotipia, porque para ela foi muito intenso o não da família, né? E como eu estava por ali, eu pedi licença, se eu podia apoiar eles e ajudar a acalmar um pouco essa criança, porque ele é querido, né? Ele me olhava com aquele narizinho vermelho, assim, o olhinho de lágrima, que era a vida dele, aquilo que ele queria levar, que era uma vara de pescar para pescar com o voo. Ele queria a vara de pescar para ir pescar com o voo. E aí eu pedi quantos aninhos ele tinha, e ele fez assim. E ele tem assim. Isso é uma característica também quando a criança está num processo de desenvolvimento, e até um adulto, quando você se depara com um adulto com uma deficiência mental, cognitiva, você pede a idade, ele vai sinalizar geralmente mais ou menos a idade cognitiva dele, mesmo que a idade cronológica seja outra. Isso é muito interessante. Né? E se você fizer os testes, observar, né, os profissionais que fazem essa parte, eles vão ver que confere isso. Né? A idade que eles dão é a idade onde aquela cognição está dentro dessa tabela cronológica que a gente tem como um norte, né? Então eu fui auxiliando aquela mãe, aquela avó dentro do possível e era muito nítido que elas estavam muito ansiosas e angustiadas com o sofrimento dele e também com esse olhar que vem em torno, né, que não compreende e que tem uma angústia, né? O adulto fica tão angustiado, ele acha que ele tem que acabar com aquela cena, porque o que vão pensar dele, né? E aí entra esse ciclo onde a angústia do adulto, naturalmente que conecta com o coração da criança, porque ele é o ser que deveria gerar essa segurança, a criança angustia por ela e pelo adulto. Aí, gente, vira aquele catatal. Então, é importante de compreender que a criança está comunicando algo, né? Então, nesse momento ali, ela trazia um objeto que ela queria para ir com esse avô, mas eu não peguei o momento anterior, eu não conheço a família, eu não sei essa história. Mas, no geral, essa criança ela já devia estar sobrecarregada. E esse objeto que representa o avô, ou representa a pescaria, né, que ele já pesca com o avô, traz muito essa informação de um lugar de segurança e confortável, que ele associa o objeto que ele quer levar para casa, que ele já tem em casa também. Então, quando a gente começa a aprender a fazer essa leitura, né, e perceber que essa criança talvez já estava muito sobrecarregada, talvez preservar ela desse lugar, levar mais devagar, as estratégias que a gente vai usar para ir inserindo ela e ela lidando com essas pequenas frustrações, porque não é preveni-la de todas as frustrações, mas também é ir colocando ela diante das frustrações de acordo com o que eu, adulto, sei manejar em mim para apoiar ela a manejar nela, né? E aí a gente consegue ir regulando a criança, o adulto se regulando. Então, a importância, né, de a gente compreender o processo de regulação emocional é o que vai dar segurança para fazer o manejo de um comportamento desafiador ou de uma o que a gente chama de birra. Porque não há uma receita única. O que há é eu, adulto,
consigo me manter regulado, consigo lidar com as minhas emoções, diante daquilo que se apresenta, eu vou conseguir conduzir aquela criança. Porque cada criança é única, cada momento é único, então não tem como ter uma receita de bolo. Se fosse colocar uma receita, a receita é aprender a me regular, compreender o funcionamento do desenvolvimento humano como um todo e da criança, para que quando isso aconteça eu consiga me articular, me desenvolver emocionalmente, me gerenciar para gerenciar essa criança, né? E não me perder no que o outro vai pensar, ou em acabar com essa situação o mais rápido possível. Ou seja, eu tirei o olho da criança. Estou mais preocupado em poupar os adultos ao meu redor do que, de fato, educar a criança, ensiná-la sobre isso. Claro, isso é cultural, isso é de muito tempo que tem esse tipo de forma de ver a educação, né? Então, resgatar essa percepção natural do desenvolvimento humano, começar a trazer isso para o coletivo, começar a conversar com a vizinha, com a irmã, com a avó, com a tia sobre essas mudanças. E você não está sozinha também, né? Se percebendo, a família, o professor. Por isso a importância de coletivamente a gente começar a compreender, né? E pode ser mais simples do que é, e parece difícil no começo porque a gente tem esse desconforto, uma sensação às vezes de que está sozinha fazendo esse manejo, né? Eu estava no mercado nessa situação, eu era a única que estava olhando com calma para essa criança, né? E aí gerenciar a minha emoção dentro de um mercado, uma família desesperada, com as pessoas no mercado olhando. E aí quando ele olhava para mim e eu olhava para ele, tá tudo bem? Você sente raiva? Eu sinto também às vezes. Vamos pisar firme aqui e, né? E não dá para levar a vara de pescar, já tenho uma em casa. Ele olhava, respirar e acalmar, né? E aí quando a pessoa que estava cuidando que não tinha esse manejo, não sabia como fazer, se sentiu perdida, angustiada, tomava a frente e ele entrava de novo na vida. E aí a gente vê que fica muito claro que não é dar ou não dar esse objeto. Então, o quanto eu me regulo para estar presente, fazendo contenção para essa criança, para que ela aprenda sobre a sua própria contenção. E é disso que se trata, né? E aí eu vou criando essas estratégias respeitando a criança, respeitando no desenvolvimento, respeitando na escola. E para isso a gente precisa ir desenvolvendo esse olhar todo junto, porque uma pessoa só, diante de outras num lugar, vai se sentir muito sozinha, né? É muito difícil você se manter naquela postura. Eu ainda levo esse nome, ela é terapeuta. A cidade que eu moro é pequena, as pessoas sabem que eu sou terapeuta. Então aí isso facilita um pouco, né? Porque eu tô ali como uma pessoa na cidade que é conhecida como terapeuta. Então isso dá um pouco de voz para mim, isso dá um pouco de facilita um pouco, né? Mas uma pessoa que não tem, né? Tá numa cidade maior, é mãe, pode até ser terapeuta, pode estar numa situação dessa e estar sozinha nisso, isso realmente fica mais desafiador, né? Então, a importância de juntos a gente estar desenvolvendo para que a gente possa ir fazendo essa rede de apoio e também se regulando, também se autorregulando, para de fato poder apoiar no desenvolvimento dessa criança, na base do desenvolvimento dela. Como diz um profissional que eu vi esses dias, está falando de autismo, e que fala muito disso também, e tem muitos profissionais, médicos já falando disso. Não adianta você trabalhar com a criança se a família não é educada para trabalhar com essa criança. E a família ser educada para isso é a família também se autogerenciar e ter esse novo olhar para a educação, para o desenvolvimento. Um novo olhar que é antigo, na verdade, tá, gente? A gente se distanciou muito pela era moderna, pela forma que a gente foi construindo, né, a nossa vida diante do trabalho, das coisas que se apresentaram. E como que a gente retorna e equilibra essa vida de hoje com a necessidade natural do desenvolvimento humano de respeitar o processo
seu corpo, das suas emoções e aprender a gerenciá-los de forma amorosa. Para que quando se tornem adultos, se tornem funcionais socialmente, emocionalmente, né, no trabalho e também nas relações, não cometendo atos disfuncionais com outros seres humanos. Então, que é o que eu trouxe no início do vídeo sobre a minha reflexão e uma tristeza que passou no meu coração hoje, sobre esses temas, né? Então, a birra, ela é um momento de uma sensação, de uma angústia, que não se sabe o que é, não se sabe como fazer e que precisa de recursos para ensinar a criança sobre o que está acontecendo com ela, para que ela possa começar a aprender a gerenciar. Né? E não é sozinha. Esses dias eu vi um vídeo na internet muito bonitinho de uma criança de uns 4 anos, né? E está acontecendo alguma coisa ali, que não aparece o adulto, né? E ela diz, eu posso ir lá fora? É uma criança que aparentemente aquela família já vem gerenciando e tal, né? E eu posso ir lá fora, acho que jogar minha raiva, acho que ela fala alguma coisa assim. E aí ela vai para fora e ela grita. Acho que, se eu não me engano, tá até chovendo. Ela faz, ela grita com toda a força, assim, né? E aí, esse post está dentro de alguém que está explicando sobre regulação emocional, né? Que às vezes você precisa dar uns berros, às vezes você precisa dançar meio estranho, às vezes você precisa fazer um tipo os animais, né? Tem várias formas aí que o corpo quer sinalizar e liberar essa carga sensorial e emocional. E aí eu post falava um pouco disso e traz o exemplo da criança, né? E muitas pessoas aplaudindo que linda, aprendeu a fazer desde pequena. E aí eu digo, sim, bem linda. Eu até comentei nesse post, né? Mas a gente não pode esquecer que mesmo que a criança esteja aprendendo, que é vou sapatear, vou gritar, estou incomodada, quando ela é muito pequena, ela precisa que, mesmo ela entendendo que é isso que ela tem que fazer, e ela se sente fazendo bem isso, né? Ela já não bate, ela não puxa, não se joga no chão, aquilo está passando e ela traz um movimento para expressar, contida, sem se machucar e sem machucar ninguém, ela precisa de um adulto do lado, porque ela ainda está aprendendo. E é o adulto que faz o espaço seguro. Ela vai fazer isso olhando para o adulto. Ela faz isso, né? Se vocês já viram uma criança fazendo isso com um adulto que permite essa regulação, ela faz isso e os olhinhos dela vão pedindo para o adulto, tá, e agora? E agora? E aí você vai ensinando. E ela vai lidando com aquilo e ela não tira o olho do adulto. Porque ele é um espaço seguro, é como se ela dissesse assim, eu posso continuar, tá passando, e se precisar tu me ajuda? Aí sim, eu tô aqui contigo. Eu tô aqui contigo. Aqui numa criança um pouco maior que já verbaliza. Aquela que não verbaliza. E as neurotípicas, geralmente mais desafiador, é justamente porque a neurotípica ela tem um período mais demorado para regular, né? Até ela aprender a perceber os sinais antes, comunicar o que está sobrecarregando, e poder ser menos intenso. Mas senão ela demora um pouco mais para regular. Foi o caso dessa criança hoje. Né? Não basta um olhar, eu tô aqui, você tá com raiva, sentir. É um pouco mais rápido na criança que não tem uma atipia. Na neurotípica é tudo muito mais intenso. Então essa onda ela passa com mais intensidade. Então ela demora um pouco mais, ela é mais alongada. Aí se requer mais regulação do adulto, mais paciência, mais amorosidade e saber conter isso para poder fazer essa contenção, né? E aí também é nomeando, não permitindo se bater, né? E aí você sempre comunicando, eu não vou deixar você se bater e nem bater em ninguém. Aí você pode segurar ela, segurar a mãozinha, o bracinho, né? Olhando no olho. Se machucar não pode, isso não é permitido. Vamos bater os pés se você está com raiva. Vamos bater palmas, vamos bater no travesseiro. Isso pode, né? Isso é raiva. Como que é? Onde está passando? É no teu corpinho? Eles fazem assim, né? E aonde? É aqui, né? Então vamos bater essa raiva, porque quando está no pico, o respirar ainda não é mais suficiente.
O respirar é antes. Quando você percebe que está entrando, vamos respirar, tá vindo, né? Eu sei, tu não gostou. E é isso, exatamente esse olhar fino, atento, para você começar a perceber na sua criança, quando ela está sobrecarregando, para você já começar a fazer esse manejo, ensinando ela a respirar, antes de chegar no pico da onda. No pico da onda, é acolhimento, gerenciamento, auxiliar ela a liberar isso de uma forma que não se machuque, dar opções, né? Então, se a gente está falando da raiva, geralmente é isso, é bater pé, bater mão, chacoalhar. Você pode dar opções para ela e ela já vai ter, você já vai ter percebido que ela tem a tendência a algo, né? Tive uma criança, eu acho que eu comentei em uma das lives sobre isso, não tenho certeza, que um autista não verbal, tá? De 5 anos, né? Eu acho que eu comentei já dele, que é uma das lives eu comento que ele chega, ele reconhece a gente assim, né, com a testinha. Mas quando ele chegou para mim, né, na primeira sessão, a mãe, apesar aparentemente era calma, internamente não. Ela não era uma mãe que na aparência, na ação, era brusca. Ela ficava ali junto contigo e parecia que com ela não estava acontecendo nada, sabe? E aí ele chegava desregulado, né? E aí eu perguntei para ela como que era a questão de ansiedade, como que ela se sentia, dela ela verbalizou. E aí eu ensinei ela a respirar e a regular com ela, né? E a gente foi ensinando com ele. Quando ele chegou, ele pulava, ele mordia, ele beliscava, né? Então, depois da primeira sessão que ela foi fazendo exercício para se autorregular, de respiração, de ela nomear as próprias emoções, né? De ela perceber as sensações que passavam por ela e ela foi praticando em casa, tá? Quando ela voltou na outra vez, aí o manejo foi de ajudar ela regular ele para que ele não se batesse. Aí ele começamos a ensinar ele a bater os pezinhos no chão e bater palma, né? E aí chegou na segunda ou na terceira sessão, ele já não pulava mais neles, não mordia e nem ele próprio. Ele já estava batendo os pezinhos no chão e já está passando. Não, ele não. Já está passando é um que é verbal. Esse é não verbal, ele só batia os pezinhos no chão, só batia. Mas quanto mais ela se regulava do lado dele, ou seja, ela respirava, deixava a sensação passar, lidava com o medo dela, entendia que era natural sentir isso, ele regulava do lado dela. Nós não estamos mais com esse problema, ela já está mapeando o que desregula ele e respirando antes para não chegar no pico. A gente conseguiu com uma mãe que se dedica e que segue as orientações em casa, e ele era uma criança muito amorosa, mas que muito sensível enquanto tátil, tanto que ele se comunica com o tátil, né, encostando na gente, e ao mesmo tempo pedindo distância. Eu acho que foram umas 10 sessões, mas a mãe praticando em casa, né? Então muito bonito, assim, ver o quanto o adulto nesse lugar de se sentir seguro na hora de manejar com a criança, eu diria aí, gente, que é 50% da regulação emocional da criança, tá? Porque a criança está totalmente conectada com esse sistema nervoso do adulto, né? Com a pulsação do coração e do cérebro, né? Então, tanto que eu não atendo criança se eu não puder atender a família. Né? Eu não atendo. E até nas instituições eu tenho feito esses acordos e eu tenho ainda um pouco restrito quando é na instituição, né? Que a gente tem regras e leis, mas eu estou caminhando para isso. Eu só atendo se os pais fizerem atendimento junto e geralmente eu atendo mais os pais do que as crianças. Porque eles já vão no psicopedagogo, eles vão no fono, eles vão em outros lugares com muitas orientações. E os pais não sabem como conduzir as orientações, porque precisam aprender a fazer o seu próprio manejo, o manejo da sua própria birra. Que a gente não foi ensinado. E quando se descobre que tudo bem sentir raiva, tudo bem sentir tristeza, tudo bem sentir frustração, e que tudo isso leva para um aprendizado,
para se relacionar em sociedade, para administrar o dinheirinho lá na frente, né? Porque eu não posso ter tudo que eu quero. Para gerenciar a minha vida como um todo, eu começo a dar passagem e organizar essas sensações, regular em mim, naturalmente eu não vou ter dúvida na hora de regular a criança. Né? Eu vou conseguir lidar com aquela sensação. Por mais que às vezes me dou um pouco, porque é uma criança e eu percebo que ela está com uma sensação intensa, e eu também tenho que lidar com a minha impotência. Né? E lidar com a própria impotência é uma das grandes curas para o ser humano, no sentido de ele poder apoiar o outro. Se um terapeuta não aprendesse a gerenciar suas emoções e lidar com a sua impotência, ele nunca conseguiria ajudar ninguém. Você veja que eu trabalho com questões disfuncionais há 23 anos, né? E eu sou totalmente impotente diante do meu cliente, que de fato eu estou ali como um acompanhante. A tarefa maior é dele, não minha. Minha maior tarefa é gerar um ambiente seguro para que ele se conheça, para que ele tenha a oportunidade de desenvolver. Essa é a minha maior tarefa. E é a mais difícil, você lidar com a sua impotência e entender que você não tem nada para fazer, a não ser respeitar, acompanhar e criar um ambiente propício para esse ser se desenvolver, seja em qual esfera for. Seja educação, seja emoção, seja psíquica, segurança, conexão e acompanhamento. E de preferência não atrapalhar. Né? E aí você vê a coisa acontecer. Assim como uma planta, quem tem um jardim, quem tem uma horta, né? Você e percebe a necessidade daquela planta. Porque se você quiser fazer do teu jeito, você atrapalha. Não é assim? Se você quiser dar água a hora que tu quer, tu atrapalha. Tem que perceber o funcionamento daquela planta, daquele sistema que está ali. E ser um acompanhante e ofertar o que aquilo te pede. E não dar aquilo que tu acha que tem que dar. Então, a Bia, ela fala muito disso, desse gerenciamento. De eu perceber qual a necessidade do outro, acompanhá-lo e auxiliá-lo a gerenciar a sua necessidade. E não querer que ele faça o que eu quero. Ou como eu faço comigo. E isso é um aprendizado, porque não existe receita. Né? Existe aprender junto. Né? Existe aprender a se comunicar, aprender como você funciona, para você poder aprender como acompanhar e auxiliar o funcionamento desse outro ser humano, de qualquer idade. Eu acho que é isso, assim, sobre birra. Para além disso, gente, de tudo que eu já estudei sobre o comportamento, tem coisas que a gente só aprende na prática. Com alguém que já sabe fazer e nos auxiliar a aprender. Porque as palavras, elas são muito bonitas para a gente aprender um primeiro conhecimento, abrir as sinapses da cognição e receber uma semente. E essa semente, para amadurecer, ela tem que passar pelo solo, pela nutrição, pela experiência. Né? Porque senão vira uma infinidade de tabelas e números tentando encaixotar comportamentos. E cada vez nasce mais tabela e mais número, porque o ser humano é diverso. Então nunca vai ter uma tabela que contempla tudo. Tanto que, pelo que eu sei hoje, os diagnósticos para autismo, né, que eu sei que tem mães autistas também aqui além da Aline, que estão interessadas, eles levam muito tempo porque são muitos papéis e muitas nuances para você observar em que estágio de aprendizado essa criança está. Você termina o diagnóstico, tu perdeu 2, 3 anos. Só que a criança não ficou parada até o diagnóstico ficar pronto, ou até a tabela ficar pronta. E quando a tabela ficar pronta, ela não ficou parada no tempo, ela já andou, ela já desenvolveu outras coisas. Então, se eu consigo compreender a base do desenvolvimento, eu tenho essas coisas para nortear o desenvolvimento, né? Elas são um norte, uma direção, mas eu não fico paralisado naquilo, porque eu compreendi o mecanismo de desenvolvimento. Então, eu consigo ir acompanhando, inclusive acionar o profissional que é mais adequado junto com esse profissional para aquele momento, se é o fono, se é o TO, se é o físio, se é o psicólogo. Porque, gente, não é saudável terapia 40 horas.
por semana. A criança tem que estar sendo acompanhada no seu desenvolvimento às 40 horas, pela família, pela sociedade, todos têm que ter o conhecimento para apoiar no seu desenvolvimento. Mas ela está nessa linha de terapia todo dia, isso gera estresse, isso gera carga. Tem que levar essa linha de terapia para dentro de casa, para o cotidiano. Porque cada vez que ela vai para essa linha de terapia, por mais vínculo que ela tem um percurso para chegar lá, que gera estresse, né? E tem toda uma dinâmica. Então, os pais aprenderem, os professores, os lugares que essa criança transita, é muito importante porque é essa base do desenvolvimento. E tudo é aprendizado. Todo momento. É na hora de colocar o tênis, é na hora de escovar o dentinho, na hora do banho. Tudo pode ser conduzido de uma forma que vai gerar esse aprendizado, vai gerar essa regulação. O que aconteceu por aí, Camila? Me explica. Qual parte? Fiquei curiosa. É que os comentários, eles vão, às vezes, demorando um pouquinho para entrar e a história andou, né? Então, se tu puder colocar, Camila, o que aconteceu por aí do que a Shana trouxe, Perceber. ela vai perceber junto contigo, né? Shana, eu queria trazer um ponto que não é um sentido de profundidade, é bem de clareza, assim, que nessa parte de regulação emocional, às vezes o que antecede é as expectativas, né? A expectativa que o adulto tem sobre o comportamento da criança, né? Como ela deveria estar se comportando. Que inclusive a gente falou isso, olha, a gente vai costurar todas as lives. A gente falou isso na primeira live, que é a leveza da gente de deixar os pesos das crenças, né? Sobre o que é certo e errado. E nesses pesos a gente deixa também aqueles olhares que é o que vão pensar sobre, né? Porque ninguém tem nada a ver com isso, né? É você e seu filho e o olhar para a criança, enxergar a criança. E bem pontual nesse ponto agora, falando o olhar para a criança primeiro que você precisa considerar ser importante essa parte emocional que as pessoas desconsideram, o efeito, o ponto de ação nela. E nisso, não só pais como profissionais desconsideram fortemente como esse estado emocional desregula a criança. Então, perceber isso e ver a criança. Quando eu não vejo a criança? Quando eu preciso olhar para ela e eu sempre busco algo que me distraia, para evitar isso. Então, se eu estiver na presença e aprender a me regular e eu ver a criança, os aprendizados do dia ele é natural, né? Então, eu sei escovar meus dentes, eu ensino meu filho a escovar os dentes. Eu sei botar roupa, eu ensino ele a botar roupa, né? Então, eu já tenho essa funcionalidade, né? E é esse o convite que a Xana está trazendo, para trazer, eu quis trazer assim, um olhar bem prático e bem objetivo do que é a proposta, de como o adulto, o pai, a mãe, o professor, para onde leva essa regulação emocional, né? Qual é o propósito, o intuito na ação, né? Que é quando tu vai perceber, tu vai conseguir olhar a criança e tu não começar a pirar, que é o que a Xana estava trazendo, né? E tu conseguir ver ela além do que ela está trazendo, né? Então, para quem tem criança que é não verbal, no caso, meu filho, ele está agora começando a falar algumas palavrinhas, né? Então, eu até alinho como eu trago isso. Então, ele está em processo de fala, né? Já não falo mais o não verbal, né? Está em processo de aprendizado de fala. Então, e ele ainda tinha, né, uma alta resistência à dor. Então, o nível de observação era um negócio, assim, de quase fazer um raio-x na criança, assim, sabe? Quando eu percebi uma nuance diferente, né? E então é nesse sentido de ver além do comportamento, né? E para isso, internamente, a gente precisa estar
Tá bem regulado. Deixa eu ver o que que a Camila pôs aqui. Entendi, ela quis dizer que começou a se regular, o comportamento dele melhorou muito, né, Camila? Porque eu conheço a Camila, ela é de Uhum. Floripa, mas ela trabalha com algumas medicinas espirituais também, e ela aromaterapia e taroterapêutico, Uhum. e a gente se conectou através de uma amiga e eu sei que ela tem uma criança autista. Esses dias ela tava falando, Xana, tem vaga de TO aqui na PAI, vem. Eu digo, amor, não, eu tô me despedindo das APAIs, né? Mas é bem isso mesmo. E a terapia ocupacional aqui, ela caminha muito junto com esse olhar do desenvolvimento natural, porque a ideia é tornar toda e qualquer atividade como uma possibilidade de desenvolvimento terapêutica, né? Que é isso, que é quando eu compreendo a função, quando eu compreendo a regulação emocional, a individualidade do sujeito, né? Eu compreendo que todos têm uma forma de chegar no aprendizado e desenvolver esse aprendizado. E aí é através dessa observação que eu vou inserindo, né? E então eu estava aqui ontem com amigas e crianças, né? E as minhas amigas, as duas mães, né? E as crianças correndo aqui pela casa. E um deles é autista, né? E ambas terapeutas, né? Uma é muito ligada à questão nutricional e também neuroatípica ela, e trabalhando com essas questões das sensibilidades com a alimentação, estudando sobre isso. Uma hora eu vou fazer uma live com ela, tá, gente? Bem breve, a gente já combinou. E ela trabalha com essa parte alimentar, seletividade alimentar também, né? E passou bastante isso com o pequeno dela. E eles aqui, e elas já me conhecem, então elas sabem, né? As crianças têm livre acesso a tudo na minha casa. As poucas coisas que eles não têm livre acesso, quando eles se aproximam, eu naturalmente deixo que eles experimentem com a supervisão, né? É que eu tenho alguns elementos aqui em casa. Eu gosto de pedras, né? Então tem umas pedras de cristais mais pesadas, algo assim, que eles podem até se machucar. Mas imagina, gera um fascínio, porque são brilhosas, né? Tem um lisinho assim. E aí, então aí quando você conversa com essa criança e tem de 50 objetos que tem na casa, é um que não é permitido, né? E aí eu deixei ele perceber o objeto, ele tocar, e aí depois eu disse que não podia mais, né? Aí ele, mas eu quero. Aí eu disse, você não tem brinquedos que você não gosta de dividir? Tenho. Eu disse, eu também tenho os meus que eu não gosto de dividir. Esse é meu, todos os outros podem. Ah, né? Aí você aprende a dar limites, né? Porque assim, a criança é muito interessante, que deve entrar nas crenças, a questão da regulação, né? Que é muito comum uma criança desregular, quando às vezes ela tem que partilhar o brinquedo, tem uma idade que ela se identifica com o objeto, né? Assim como ela se identifica com a mãe. Então, que ela ainda não entende isso de compartilhar. Não é porque ela é egoísta, ela não compreende. É como se ela compartilha o brinquedo, ela está dando um pedaço dela. Essa é a sensação dela, né? Então, aí, quando você obriga essa criança a partilhar sempre, porque ela é egoísta, né? E aí, um tiro aqui perto de casa. Que susto. Que ela é egoísta e não dá esse direito de ela ter coisas dela, e ensinar ela a falar amorosamente sobre o limite que naquele momento não é possível emprestar aquele brinquedo, e ensinar a outra a lidar com a frustração, mostrando para ela que ela também tem o direito de não emprestar tudo quando ela não quiser, de ela compreender, assim como valorar quando ele compartilha. Olha que legal, é legal o que é teu também, mas é legal também compartilhar. Ou seja, nenhuma ação é melhor do que a outra, as suas duas são necessárias. Isso é muito importante, e porque isso está diretamente relacionado com a minha reflexão do início da live, tá? Sobre os limites, sobre os abusos. Porque se você diz que essa criança tem que dizer sim o tempo todo, ela não vai saber a hora de dizer não. Ela não vai saber se defender. Tá? E ela nem vai te comunicar aquilo. Porque foi ensinado que ela sempre tem que dizer sim. Ou que ela sempre tem que acatar o adulto. Mesmo quando ela está se sentindo violada.
Então, a gestão emocional, a regulação sensorial e emocional, que estão bem relacionadas as duas coisas, né? Elas falam disso, reconhecer os limites e respeitar os limites, porque se eu não respeito isso, eu estou dizendo para a criança que qualquer pessoa, e até as que ela dizem amá-la, estão desrespeitando ela. Então, ela não vai saber esses limites e esses riscos, tanto para comunicar, se tiver algo estranho ao redor dela, como na vida adulta, para diferenciar o que é uma relação saudável de uma relação abusiva. Eu vou precisar levantar um minutinho, peço para a Aline falar um pouquinho, que por conta desse tiro que foi dado aqui por perto, eu tenho um animalzinho que tem muito medo, que está ali fora, que está pedindo para entrar, tá, gente? Então, enquanto eu peço para a Aline trazer algo para costurar isso que eu falei, alguma experiência que ela já percebeu aí, e aí a gente pode fazer um último pontinho para fechar. Se alguém tiver alguma pergunta, também já deixo aqui, se Camila, quando você me pediu como era para o neuroatípico, se o que eu te falei ali na live, ficou respondido para ti, de como conduzir minimamente dentro do que é possível ensinar dessa forma verbal, né? Licença só um minutinho. Sim, sim. Nós estávamos falando sobre limites, né? Então, o como é importante reconhecer esses limites e colocar esses limites na infância de forma saudável, para que quando esteja na adolescência e seja adulto, possa não só receber os limites, reconhecer os limites, como dar os limites. E não se colocar numa situação de risco, né? Então, essa construção começa na infância, né? E aí a Xana trouxe uma informação, né, muito interessante, que é sobre autonomia, né? De uma amplitude de dizer sim, acatar sempre, né? Que ela falou sobre a violação, sobre os abusos, né? Sobre, no entanto, tem tantas camadas isso, no sentido da sua própria liderança, de se posicionar, né? Então, esse posicionamento, né? Então, a infância inteira da criança, você impõe a ela o que é certo, o que é errado, da sua maneira, e não elabora isso, né? Não elabora isso com ela, não permite que ela dê uma opinião, né? E quando adulta, então espere que tome alguma decisão, né? Então, não vai acontecer, né? Só que existem os adultos que foram criados assim. E que hoje talvez precisem trabalhar isso internamente, para que quando der proporcionar esse caminho, também consiga gerenciar isso. Porque vem uma força aí junto. Então, para poder ofertar esse caminho para a criança. Que aí pode ir para os dois extremos, né? Essa criança ela pode tanto se identificar com esse lugar na vida adulta, né, de passiva, como ela pode se identificar com esse lugar da pessoa que impõe. Uhum. Né? Daí a gente vai ver os perfis, né? Aquele adulto que não consegue decidir, que não consegue se posicionar, assim como aquele que se posiciona, mas não tolera que ninguém discorde, ninguém Sim. Uhum. tolera outras opiniões, né? E isso é resultado da educação na infância, né? Então, aquela história, gente, de eu apanhei, mas eu não morri, me dá arrepios quando eu ouço aquilo, né? Eu digo sim, mas o que veio junto, né? Porque a vida não é só não morrer. Não morrer é o mínimo, né? Já A vida passamos é evoluir, dessa era, né? já passamos dessa era. Então, assim, se trata desses comportamentos que não são tão visíveis, né? Porque por muito tempo se considerou só a violência visível, palpável, né? E a violência não visível, entre aspas, né? Que não era considerado violência, ou essas normalizações, elas geram essas relações disfuncionais e relações de poder, e relações de conflitos de trabalho, casal, né? E não necessariamente está falando dessa violência
de primeira instância, né, que é a mais visível. Então, que são processos de evolução humana, né, e se liberando dessas camadas, né, e se tornando autônomo, responsável e respeitoso com o outro, incluindo as diferenças. E tudo isso passa na base, que é gestão emocional, educação sensorial, independente se é atípico ou não. Como eu disse, a grande diferença do atípico para o típico é o tempo de regulação que é mais demorado. E claro, quando a gente tem deficiências mentais, cognitivas associadas, a gente tem mais desafios aí. E aí sim a gente precisa ter um apoio. Não que o atípico não precise de acompanhamento, nível 1. Precisa, né? Ele precisa de ajuda, a família precisa de ajuda, tudo isso. Mas aquele que tem uma deficiência mais severa associada, ele vai precisar um pouco mais de atenção ainda, né? Um percurso mais longo, de profissionais mais específicos, às vezes, né? E de orientação para a família mais específica. Não é só a criança, nesse caso também, né? Então, e aí tudo fica mais leve, porque quando eu consigo compreender esse raciocínio do desenvolvimento, a partir do meu espaço emocional, um raciocínio aqui que eu digo, eu não quero dizer raciocínio lógico, é um raciocínio integrado, emocional, sensorial, mental, né? Corporal. Quando eu consigo compreender, fazer esse caminho de observação desse ser como um todo, né? Fica mais leve porque eu solto esses nãos, esses medos, esses olhares, porque eu estou segura em mim, porque eu vivenciei, eu percebi que funcionou em mim. E quando eu percebo que funciona em mim, não tem ninguém que me tire essa segurança, né? E esse poder e essa responsabilidade não dá limite para o outro, talvez esteja querendo trazer, aliviar sua própria angústia e querendo interferir nessa educação amorosa, né? Nessa educação que respeita esse desenvolvimento. Então, a experiência, né, e o conhecimento, o experienciado também é o que vai fazer com que tu te aproprie disso na hora de você agir. E junto com esses profissionais que podem te dar a mão da tua confiança, que você... Porque na escolha de um profissional, né, sabe, precisa escolher um psicólogo, precisa escolher um TO, um fono. É muito simples. Se você se sentir seguro com esse profissional, se você se sentir respeitado, ouvido e validado, ele vai ser bom para o teu filho. Se você se sentir desrespeitado, se você sentir que esse profissional, esse ser humano na tua frente, talvez não esteja tão preparado, não saiba tanto regular suas próprias emoções, que ele quer te impor coisas de uma forma muito agressiva, talvez não seja o profissional para você. Então, você é o medidor se esse profissional vai ser bom para o teu filho. E o medidor não é o profissional falar o que você quer ouvir, porque a segurança não está aí. Essa sensação de segurança, ela está no corpo. Apesar de eu não gostar do que esse profissional falou, eu me sinto segura aqui. Essa é a dica que eu deixo. Tá? Porque quando se trata de crença, desenvolvimento e mudar a forma, vai gerar desconforto porque a gente tinha um modelo, sabe? E aí a gente tem a sensação, num primeiro momento, de se culpar porque fez tudo errado. Então é melhor eu não ver que eu fiz tudo errado porque eu não quero me culpar, porque vai ser muito doído. E é mesmo, gente. Não, né? Mas a gente tem que acolher essa dor para ir adiante, né? Entender que a gente fez sempre o melhor diante do que a gente sabia. Até que isso não dói mais e tu pensa, bah, né? Realmente eu não sabia, agora eu tenho a oportunidade de saber melhor. Aí eu começo a vibrar que tem coisas para mim aprender. E aí eu vou soltando essas culpas, esses medos. Mas no início dá um ruinzinho mesmo, isso é normal. Né? A gente é humano, faz parte. Mas o importante é não deixar que esse ruinzinho nos paralise. Né? Não deixar que ele nos domine. Porque a gente é humano e tem a possibilidade de pensar. Então, vamos usar isso a nosso favor. Vamos, né? Esse é o convite também. Eu acho que é isso para hoje. Amanhã a gente vai ter mais uma live ainda, né, Aline? Que é a sexta. E Isso, amanhã é sexta live que é sobre o brincar. a importância do brincar, ótimo. Eu também vou falar um pouquinho da arte, acho que eu já falei na questão da flexibilidade cognitiva,
Mas aí eu vou falar também aí junto com o brincar, né? Uhum. E tá muito ligado aos sonhos também e ao concreto da vida adulta. Inclusive eu vou trazer, E se eu me lembrar, mas se não qualquer coisa eu vou deixar à vista aqui, vou mostrar um livro para vocês da terapia ocupacional, a capa, que fala da brincadeira, assim, né? Só para vocês. 2 livros eu tenho aqui. tá. Antigos, antigos, mas só pra ter assim, uma referência também desses estudos, assim, a capa dele para vocês olharem. E, e aí a gente fala desse brincar, e se alguém tiver alguma pergunta ou quiser que a gente acrescente algum tema e seja possível acrescentar para amanhã, deixa ali, né, nos comentários que a gente fala. Coloca lá se vocês gostaram, nos comentários, compartilha com os amigos, com as amigas, quem gostou. Esse seminário enrolante não é só para rolante, vai ser lá, é um dia inteiro. Se alguém tiver interesse de ir, avisa, que a gente pode dar uma olhada e ajudar com a acomodação, né? Enfim. E se quiser levar para sua cidade também, é só conversar com a Aline, que ela explica direitinho como que funciona. E a gente leva para sua cidade também o seminário. Tá certo? Uhum. Acho que é por isso. E, isso. E no seminário a gente tem um presente, que agora a fala da Xana me lembrou disso, né? E mesmo para quem está longe, lembrar também que os atendimentos da Xana ela faz de forma online. Então, tanto no direct dela, quanto no meu, você pode estar fazendo esse agendamento, né? De um atendimento, de um acompanhamento, né? Online. E para quem se interessou pelo assunto e gostaria de se aprofundar, no seminário a gente vai fazer o pré-lançamento, mas depois a gente vai ter essa disponibilidade do livro Arvorecer o Caminho do Amor, aonde essa profundidade dessa gotinha que a gente falou agora, nessa live, você vai adentrar o caminho de forma mais ampla e, no entanto, contida, de onde vêm essas questões e aonde as funcionalidades se apresentam nas relações. Porque, de alguma forma, é no encontro das relações que as disfunções acontecem, né? Porque se você passasse a vida sozinho, tu não teria trauma, tu não teria disfunção, não teria nada disso, né? Então, no encontro das relações é onde acontecem os desafios que eu tenho que lidar com as minhas questões e como se reverbera no outro e como o outro reage a isso, né? E o livro da Xana é Possibilidade isso. e a Exatamente. Então, o livro da Xana é uma bênção nessa relação, nesse encontro, que você sentir, deixe, deixe o seu pedido, sua solicitação, que a gente vê como vai se dar esse caminho para que esse livro possa chegar para vocês, tá bom? Então, um uma coisa beijo. importante, gente, deixa eu contar para vocês que eu fiquei sabendo hoje ou ontem, já não me lembro, tô perdida no tempo esses últimos dias. Ele está a caminho da minha casa. A primeira são vários livros que estão chegando, saíram da gráfica. Então eu não tenho ele para mostrar aqui para vocês assim a capa, mas semana que vem ele vai chegar e a gente vai ver como que faz essas lives para poder apresentar eles para vocês. Sim. Uhum. Livro que fala desse caminho do amor do encontro dentro de nós, né, do feminino e masculino, que reflete nas relações fora, porque é a partir da relação que a gente faz crianças e projetos, né? Então ele é um livro que fala ao mesmo tempo desse assunto um pouco mais profundo e traz um pouco sobre projeções, relações, mas ele traz também a beleza da arte, do poema e do desenho, né, para que a gente possa integrar o conhecimento sentido. Então, não poderia deixar de ter arte no meu livro, porque, segundo as editoras que eu entrei em contato, eles nunca viram disso. Fiquei bem feliz. Está fazendo um livro onde eu pude integrar um assunto tão bonito, tão profundo e também com suas delicadezas
com a beleza da arte, para que a psique e as sensações possam absorver o conhecimento de forma completa no corpo e na mente. Tá? Então, já estou contando para vocês por que tem arte no livro. E o Abraça Sementes vai ter o lançamento de uma música que está sendo gravada em estúdio agora, onde eu sintonizei a letra, né, através do meu coração, e uma cantora autista, famosa, que rege orquestras, famosa na região dela, no Brasil, mas não é famosa de música popular, né, que a gente é mais conhecida, no sentido de regência de orquestra, e eu trouxe a letra para ela, ela fez um outro ajuste comigo, e ela musicou. Já temos 2 músicas na frequência do Arvorecer e Natural Medicina Mãe da Terra, trazendo a essência pura. E são músicas feitas assim, em média em 1 hora, juntando a genialidade da melodia dela, dos ouvidos, com a letra e com o coração. E aí tem toda uma propriedade de cura, porque ela vem direto, né? Ela não passa por grandes ajustes, porque senão ela perde a propriedade curativa, que é esse lugar puro de onde brota, né? Que é a arte mais bela. E é isso. E aí a gente é Potencialidade. potencialidades, né? Então, eu tinha um sonho de escrever um livro, está escrito, tem 2 em andamento. Eu tinha o sonho de compor uma música, já tenho 2 em andamento. Eu tinha o sonho de desenhar, já tenho 300 árvores desenhadas. Então, assim, acho que tá dando certo, né? Acho que tá dando certo. Parece que sou terapeuta também, sou amiga, sou mulher, sou às vezes sábia, às vezes criança. Dá pra gente fazer bastante coisa e também dá para descansar. Tá bom? Mas, um Então, grande abraço, gratidão pela presença, espero que tenha contribuído com vocês. Um bom descanso e até amanhã. beijo.